enquanto os coaches, enquanto os lugares estão se preparando para te tirar do sofrimento, para que você não viva mais sofrendo, eu abro a Bíblia e me deparo com o privilégio de sofrer por Cristo. Aleluia. Por aquele que sofreu em primeiro lugar por nós. Nos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, seriam presunçosos, arrogantes, soberbos. Ele vai falando sobre diversos pecados internos destes homens, ao ponto que no finalzinho ele fala que nesses dias os homens seriam mais amantes dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, mas no fundo eles negavam essa piedade. E o apóstolo Paulo ele fala: destes afasta-te. Aleluia. Ele diz que o Espírito expressamente dizia a eles que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, teriam uma irritação no ouvido por ouvir a verdade do Evangelho. Aleluia. E já que eles teriam essa coceira no ouvido, eles dariam um jeito, eles procurariam mestres para si. Seriam dias, e eu acredito que nós estamos vivendo esse dia, que se eu não gostar da mensagem que for pregada, eu chego na minha casa e coloco no YouTube com o mesmo tema e procuro uma que seja mais tranquila, porque nós, ou melhor, estes estariam ajuntando mestres para si. Jesus não falou que nós seríamos amados, aplaudidos. Quando vocês pregarem, se preparem que vai ser salva de... Não. Jesus ele foi bem claro e verdadeiro, porque ele é a própria verdade. Aleluia. Falou, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Uma pergunta: você está sofrendo como um cristão? E meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia! Jesus estava numa casa cheia, pregando a palavra. A família dele acha que ele está fora de si, está tentando tirar ele dali. Mas daqui a pouco eles estão tentando entrar e vai um obreiro chamar Jesus. Sua família, sua mãe, com seus irmãos está querendo falar com você. E aí Jesus mostra de fato quem é a prioridade dele. E ele fala: quem é a minha mãe? Os meus irmãos. Esses daqui, em Mateus ele aponta para os seus discípulos e fala assim: esses que fazem a vontade do meu Pai. É a minha mãe, meu irmão, esses é a minha família. Porque a prioridade são as coisas de Deus. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que a família ainda não se converteu, que a família, às vezes alguém da sua casa impede que você venha, impede que você sirva. Eu não sei se há alguém aqui. Talvez no Brasil ainda pode ter que
existe esse tipo de perseguição. Em outros países, essa perseguição é muito maior. Em lugares onde a igreja de fato é perseguida, se souber que o filho, a esposa, o marido se converteu, pode ter morte, exclusão, é expulso de casa. Mas Jesus estava ensinando qual era a prioridade neste mundo, e a prioridade era as coisas de Deus, e por causa disso ele passou a ser perseguido. Para sempre, Luciano? Não. Por quê? Porque quando Jesus agora ele está sendo assunto aos céus, e ele disse: ficai lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia fala que os discípulos estavam em oração, e junto com os discípulos algumas mulheres, dentre elas Maria, sua mãe, e os seus irmãos. Eu não sei se você passa por algum tipo de dificuldade, de alguém da sua família que ainda não entende a quem você está servindo, mas é só um pouco de tempo. Continua perseverando, que vai ter um momento que ele também, ou ele ou ela, vai se tornar um discípulo, um servo do Senhor, e vai estar orando com você. Glória a Deus, aleluia. Quantos acreditam aqui na salvação da sua família? Aleluia, glória a Deus. A igreja crescia de uma forma que estava assustando as pessoas, principalmente os líderes religiosos, que começam agora a se encher de inveja, e por causa dessa inveja eles pegam Pedro e os apóstolos e colocam dentro de uma prisão e falam: vocês não vão pregar mais nesse nome. Mas a Bíblia fala que no mesmo dia que eles estavam presos, Deus manda um anjo naquele lugar. Aquele anjo tira os discípulos daquele lugar e dá uma ordem: volta amanhã lá no templo e continua pregando a palavra da vida. De manhã eles estavam no mesmo lugar, pregando a mesma mensagem. Foram até os discípulos e falaram para eles não pregarem mais em nome de Jesus. E Pedro e os apóstolos falaram: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele. E qual é a causa, Luciano, então, que eu vou ser perseguido? Por causa da sua vida. A sua vida vai determinar a sua perseguição. A postura de cristão que você é nos ambientes vai causar essa perseguição ou não? Vai trazer pessoas se irritando e rangendo o dente ou não? Vai trazer pessoas falando: você é crente, mas é da hora, mano, tá com a gente, meu, vai em todo lugar que a gente vai. Ou alguns falando, e eu não estou falando que você não precisa ser amoroso como era Cristo, mas qual é a palavra que nós estamos falando? Estamos sentando na roda dos escarnecedores e achando graça, ou nós estamos ali para pregar esta palavra, Jesus Cristo, glória, anunciando Jesus Cristo? Aleluia. Quando te veem na sociedade ou no seu trabalho, lembram de Jesus ou nem sabem que Jesus habita dentro de você? Meu Deus! Nós vamos ser perseguidos com base na nossa vida. Eles eram perseguidos por causa da vida deles. 1 Pedro capítulo 4, vamos ver lá no início, no versículo 3. A tradução na NVI está: insultarão vocês. Por quê? Porque antes eu estava nas bebedeiras, antes eu estava nas orgias, antes eu estava nas farras com eles, mas agora eles não entendem. E alguns, por não entender, podem nos insultar. É o que a palavra está falando. Queria ler mais um texto com você do que Jesus falou. Aleluia. João capítulo 15, versículo 18. Libertar dos seus discípulos. Vocês não são mais do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como eu tirei vocês do mundo, agora o mundo vos odeia. Se eles me perseguiram, eles também vão perseguir vocês. E eu queria cada vez mais te encorajar a que você se refletisse como é que o mundo tem te enxergado. Como um cristão que sofre as aflições de Cristo, como alguém que padece, não como um homicida, não como um malfeitor, mas se padece como um cristão,
ou até hoje você tem resolvido os seus problemas com as suas próprias mãos? Nós vamos ser perseguidos por causa da nossa pregação. Mas o que a gente está pregando? Qual é a pregação? Eu estou falando para o mundo. O que a gente prega? Evangelismo é levar o Evangelho. Qual Evangelho nós estamos levando para quem precisa do Evangelho? Qual é a palavra que nós estamos levando aos corações e deixando claro? Será que nós estamos ficando tranquilos ao ponto como Paulo falou? Estou saindo daqui de Éfeso, mas eu tenho certeza que o sangue de ninguém vai estar sobre mim, porque dia e noite eu não cansei de ensinar para vocês tudo que eu deveria ensinar. Nós estamos levando o Evangelho como ele deve ser levado. E qual é a palavra, Luciano? Qual é a pregação? Entrai pela porta estreita. Você pode ser perseguido, porque muitos ainda não querem responsabilidade. E Jesus foi quem disse que precisava ter essa responsabilidade. Aleluia. Só quem gosta de ler Bíblia, abre comigo Lucas capítulo 14, versículo 25. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora aqui em Lucas 14 ele fala quem não pode ser o discípulo dele. Se eu entender que discípulo é a mesma coisa que cristão, e é a mesma coisa que é uma pessoa que vai ser salva, eu estou entendendo que ele está falando. Quem quer andar com Cristo de verdade precisa ter compromisso. Aleluia, glória a Deus. Não pode falar, não, eu vou lá na igreja que me dá uma energia boa quando eu vou de domingo. Não existe energia boa, existe obediência da palavra. Glória a Deus. E nós precisamos obedecer a palavra. Aleluia. E nós podemos ser perseguidos por pregar sobre Jesus, pregar sobre o batismo e falar da necessidade de ser perseguido. Eu anotei uma frase aqui. Nós não estamos condenando os perdidos. A Bíblia fala que eles já estão condenados. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. No entanto, quando eles são confrontados por essa doutrina, doutrina é a palavra. Doutrina não é a roupa, o jeito. Doutrina é a sã doutrina. Então quando essas pessoas são confrontadas com a doutrina sobre as suas condições perante Deus, eles podem fazer três coisas. Eles podem ou se arrepender, ou fugir de você e nunca mais querer te ouvir, ou te perseguir. A gente pregar a palavra como ela é, essas três coisas podem acontecer. Alguém pode se arrepender, alguém pode nunca mais querer te ouvir, ou eles podem te perseguir todos os dias. Quem é esse santarrão aí? Que toda hora está querendo falar que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas qual é a nossa atitude diante das perseguições? Qual deve ser a nossa atitude diante dessas perseguições que vão vir sobre nós? No mundo nós teremos aflições. Aleluia. Mas Jesus pediu para que a gente tenha bom ânimo. Então eu queria ler Mateus capítulo 5, versículo 10. Você ficando trancado dentro da sua casa ou você saindo, quer ela seja dentro de você, quer ela seja de forma exterior, mas a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Glória a Deus. Porque a nossa guerra, ela é espiritual, mas é só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá. Eita glória! Fique com essa palavra. Aleluia. Seja perseguido, mas seja perseguido sofrendo como um cristão. Glória a Amém? Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.